E a faca na caveira? Pô, da onde surgiu a faca na caveira? Bom, isso foi o seguinte. Quando nós fizemos o projeto da criação da unidade de operações especiais na PM, nós vimos o seguinte. Primeiro, nós vamos ter que criar uma mística para essa unidade. A criação da mística importa em uma série de iniciativas. Ela tem que ter um emblema marcante, como a Coca-Cola, que todo mundo conhece no mundo, tem que ter aquele emblema, que represente alguma coisa de importante e que tenha uma justificativa na heráldica. Tem que ter isso aí. Tem que ter um uniforme especial, equipamentos especiais, marcantes, que sejam exclusivos daquela força especial. Como a Core hoje tem, o BOP tem. Então, nós temos que ter, além disso tudo, uma canção daquela unidade, em que aqueles integrantes possam entoar aquela canção nas jornadas mais duras que fazem, nas corridas e também em cerimônias, em sonetas, tem que ter a canção. Então tem que ser uma série de iniciativas tal. Eu tenho que bolar essas iniciativas para implementá-las passo a passo. Mas o primeiro é o emblema. Bom, como eu não tive assim ideia de que emblema eu poderia colocar, que se eu levasse ao comandante-geral, como ele aprovou o projeto, certamente ele ia aprovar. Mas eu entendi que não poderia sair esse emblema de uma cabeça só. Eu tinha que ter outras opiniões, outras contribuições. Quando o grupo já estava com volta de 50 homens já, em pouco tempo, eu peguei as equipes, estavam naquele dia, tinha umas 5 ou 6 equipes, companheiros, devia ser umas 8 horas da noite, 9, acabamos a jornada de trabalho daquele dia. Olha só, vocês vão para a residência de vocês e vão ainda durante a noite bolar sugestões de símbolos para se tornar o emblema nosso, da unidade de operações especiais. Eu não vou nem sugerir o que seja. Cada um vai ter ideia, vai buscar. Então, eles foram para casa. Chegaram às 6 horas da manhã do dia seguinte, cada um com ideias, por equipes. 5 ou 6 equipes. Aí um apresentou a Águia, que eu não sei o que mais, apresentou o Elmo, apresentou algumas coisas. Falei, gente, nós temos feito e vamos continuar a fazer tudo na base do consenso. Vamos votar. Colocar aqui no quadro, pendurar isso aqui e vamos votar, na votação. Acho que votaram uns 18 a 20, mais ou menos. Aquele símbolo que for eleito, tiver o maior número de votos, é que convenceu mais o grupo. Então, vocês serão os criadores do símbolo. Dessa forma. Botar papá. Aí vem o símbolo do primeiro tenente Cavalieri, Vinícius Cavalieri, grande oficial, hoje em dia está reformado, é coronel, com a caveira, com a faca, aquela coisa toda. Não é o símbolo de hoje, mas era bem próximo. O pessoal votou nele. Foi Cavalieri. A sua sugestão foi aprovada pelo número de votos. Então será esse aqui. Só que tem que se aprimorar, fazer uma arte nele aí. Aí eu peguei um amigo meu, desenhista, que nós não tínhamos desenhista, no 18º Batalhão, que era a região em que eu morava, um cabo, esqueci o nome do companheiro, irmão, faz disso aqui o símbolo do BOP. Segue essa ideia aqui. Não muda nada, mas melhora isso aqui para ficar uma coisa artística, ele fez. Isso é uma beleza. Uma beleza. É praticamente quase o símbolo que hoje o BOP usa, da caveira, com as cores, aquela coisa toda. Bom, ele veio e eu, então, apresentei a proposta. Já não era mais aquele comandante que aprovou a criação, mas já era um outro comandante. Aí eu apresentei a proposta com a justificativa heráldica da faca na caveira. Bom, aí houve os bombardeios. Aí eu tive o... E qual era a justificativa? Aquilo ali, resumidamente, a faca na caveira era que a caveira, ela é morte, em termos de heráldica. O sabre de cima para baixo quer dizer vitória. Empunhado de cima para baixo é vitória.
Então, o sabre cravado na cabeça da caveira, vitória, resumidamente, sobre a morte. Mas a melhor explicação disso, a argumentação sobre a faca na caveira, foi dada por um procurador de justiça de Minas Gerais, chamado, que você deve conhecer, vocês policiais conhecem, Rogério Greco. Já veio aqui. Né? Já esteve aqui com a gente. Rogério Greco, grande companheiro. Então esse aí, hoje em dia, é secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério Greco. Então ele buscou as origens históricas da faca na caveira. Ou seja, ela não existe porque o Amêndola quis, nem o Cavalieri quis, não. Na Segunda Guerra Mundial, havia aquele embate principal entre americanos e alemães. Principal. Tinha outros países, mas principalmente eles. Uma patrulha americana fez uma incursão em uma certa localidade e tinha que tomar uma certa posição, sem perda dos seus combatentes. E fez a incursão. Teve êxito naquela missão repressiva, tomou aquela área fortificada dos alemães, e quando ele entrou, numa mesa dentro dessa fortificação, tinha uma mesa com uma caveira, um crânio seco, em cima da mesa. Aí o primeiro combatente americano que entrou puxou da sua faca de trincheira e cravou no crânio da caveira e gritou: vitória sobre a morte! Cravou, porque eles não perderam um homem sequer nessa operação de combate. Cravou lá, vitória sobre... Então, essa explicação foi o Rogério Greco que deu, pelo nível de autoridade que ele tem, e legitimidade pelo que falou, e ele fez uma pesquisa histórica. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu coloquei vitória sobre a morte, mas posições contrárias vieram até da imprensa, aquela tal imprensa venal, Pasquim da época e tal. E eu fui bombardeado. Botaram aí que ele é semelhante ao Esquadrão da Morte e não sei o que mais tal. Fui muito severamente bombardeado. A Assembleia Legislativa se pronunciou, disse que ia fazer uma lei para acabar com o Simba. Foi um problema muito sério. Mas a luta foi que fizemos nos bastidores. Teve êxito e no final a caveira ficou. Por quê? Porque daí a algum tempo, às vezes a gente tem que esperar o tempo para vencer a guerra. Entrou no comando da PM um outro coronel que não era convencional, que o que estava lá era convencional, do Exército, um coronel que ele era paraquedista do Exército. Primeiro dia que ele assumiu o comando, eu pedi uma agenda com ele e disse: coronel, eu queria falar com o senhor o seguinte: o senhor tem lido a imprensa? Tenho, estou informado. Da caveira, tu quer falar comigo da caveira? Sim, senhor. Olha só, o curso de comandos do Exército está aqui, ó. O emblema é a caveira. Que eles usam aquilo, está aprovado oficialmente. Só que é o sabre de baixo para acima. Porque para eles é morte e destruição ao inimigo, comando. Mas esse não é o nosso lema. Nosso é vitória sobre a morte. Muito bem. Outro emblema que eu tenho aqui, coronel. Curso de comandos anfíbios. É a caveira. Com a âncora da Marinha, mas a caveira. Então, somente 2. Aí fora pelo mundo, se for pesquisar, tem outros que têm caveira. Isso tem uma explicação heráldica. Eu trouxe a explicação heráldica para cá, mas, infelizmente, não ouviram. O senhor, por ser agora o novo comandante-geral paraquedista, e dentro da sua brigada paraquedista tem o emblema da caveira, o senhor praticamente se sente obrigado, né, coronel, a me ajudar nisso aí, a aprovar isso aí. Resultado final. Aqueles companheiros que estavam embaixo dele, que eram coronéis da PM, convencionais, foram um voto vencido. Prepara a minuta para boletim que amanhã eu assino. Assinou, aprovou o emblema da caveira e tem até hoje. Não mudou. Já alguns idiotas tentaram. Recentemente tirar a caveira, mas ficou a caveira, eternizou a caveira, que tem uma explicação heráldica importante, e esse lema, vitória sobre a morte, venceu a guerra. E está até hoje, vitória sobre a morte. Está até hoje. Muito legal.
E a caveira tem um outro significado que é muito legal, que é a igualdade, né? Sim. Então, assim, os motociclistas, eles usam a caveira Também porque usam. e o significado da caveira, se eles têm muita caveira, o símbolo deles, a caveira, é a igualdade. A igualdade também. Né? Somos todos iguais. No final todos das iguais. contas, assim, você pode ter. Essa capa aqui pode ter alguma diferença na capa, mas no final somos todos iguais. Todos iguais. Perfeitamente isso aí. Pô, que bacana.